Você já teve aquela estranha sensação de viver a vida de outra pessoa? Como se você fosse um ator interpretando um papel que não escolheu, seguindo um roteiro que outra pessoa escreveu para você. Essa inquietação no seu peito não é mera coincidência. É sua alma clamando por reconhecimento. A verdade é que você não nasceu apenas para pagar contas, trabalhar 8 horas por dia e esperar o fim de semana chegar. Você veio aqui com um propósito muito maior, com dons específicos, com uma missão única. Mas algo aconteceu ao longo do caminho. Algo fez você esquecer completamente quem você realmente é. Esse fenômeno tem um nome: amnésia espiritual programada. E não é por acaso. Desde o momento em que você abre os olhos pela primeira vez neste mundo, um sistema invisível começa a trabalhar contra sua memória cósmica. É como se alguém tivesse intencionalmente apagado os arquivos mais importantes do seu computador interno, aqueles que contêm informações sobre sua verdadeira identidade, seus poderes naturais e o verdadeiro motivo da sua existência. Aqui, pense comigo. Quando você era criança, quantas vezes lhe disseram que você estava sonhando acordado demais? Quantas vezes suas asas foram cortadas quando você falou sobre coisas que não existem? Quantas vezes você foi forçado a se encaixar em uma caixa pré-moldada, sendo informado de que era assim que as coisas funcionavam? Cada um não faz isso. Cada vez que você para de fantasiar, você vê uma camada de véu sendo colocada sobre sua consciência original. Camada por camada, você foi desconectado da fonte. Você aprende a duvidar da sua intuição, a ignorar os sinais do universo, a acreditar que é apenas um grão de areia perdido em uma praia infinita. A sociedade moderna é uma máquina de amnésia espiritual que funciona 24 horas por dia. As escolas ensinam você a memorizar fórmulas, mas nunca ensinam quem você é por dentro. A mídia bombardeia sua mente com informações sobre o que você deve comprar, como você deve se vestir, o que você deve pensar, mas nunca lhe ensina a ouvir sua voz interior. O sistema econômico faz você perseguir objetivos que nem são seus, perseguir sonhos implantados em sua mente por outros. Você acorda cedo, enfrenta o trânsito, trabalha em algo que não lhe inspira, chega em casa exausto e repete tudo isso no dia seguinte. Onde está o tempo para se conectar consigo mesmo nessa rotina? Onde está o espaço para questionar quem você realmente é? É intencional porque uma pessoa conectada à sua essência divina é perigosa para um sistema que precisa de robôs obedientes. Uma pessoa que se lembra de seus poderes não se contenta com migalhas. Uma pessoa desperta não aceita uma vida pequena. Mas aqui está o que eles não lhe contaram. A amnésia não é permanente. Sua alma está intacta, seus dons estão intactos, sua conexão com o divino está intacta. Tudo isso ainda está lá, esperando o momento certo para emergir novamente. E esse momento pode ser agora. Se essas palavras fazem sentido em seu coração, é porque sua hora chegou. Sua alma está enviando sinais cada vez mais claros, e você precisa aprender a decodificá-los. Tem uma coisa que preciso te contar. Sua alma não está quieta. Ele está constantemente tentando se comunicar com você, enviando sinais, criando situações, movendo pessoas ao seu redor. O problema é que a maioria das pessoas não sabe interpretar essa linguagem. Mas você não é a maioria das pessoas. Se você está aqui assistindo isso, é porque algo dentro de você já está captando esses sinais. E agora você vai aprender a reconhecer cada um deles. O primeiro sinal é impossível de ignorar quando você entende o que ele significa. Sonhos recorrentes. Não estou falando daqueles sonhos aleatórios que você esquece 5 minutos depois de acordar. Estou falando daqueles sonhos que ficam na sua memória, que voltam noite após noite, que parecem mais reais do que a própria realidade. Esses sonhos têm características específicas. Elas geralmente acontecem em lugares que você nunca visitou, mas que lhe parecem familiares. Você conhece pessoas que nunca conheceu, mas que despertam um profundo senso de reconhecimento. Você fala línguas que nunca aprendeu, conhece caminhos que nunca percorreu e tem habilidades que nunca desenvolveu. Esses não são sonhos comuns, são memórias de outras existências, fragmentos de vidas passadas ou até mesmo visões de futuros possíveis. Sua alma está usando o estado de sonho para lhe mostrar quem você foi e quem você pode se tornar.
Mas os sinais não param por aí. Algo ainda mais impressionante está acontecendo em sua vida. Sincronicidades. Essas coincidências são tão perfeitas, tão precisas, que são quase assustadoras. Você pensa em alguém e essa pessoa liga para você. Você precisa de uma resposta e encontra exatamente o que procura em uma conversa casual. Você está passando por um problema e alguém aparece em sua vida com a solução perfeita. Você vê os mesmos números repetidos em todos os lugares do relógio, nas placas dos carros, nos recibos, nos números de telefone. A maioria das pessoas chama isso de sorte ou coincidência. Mas você precisa entender que não existe coincidência. E então, há o sinal mais profundo de todos, essa sensação constante de não pertencer totalmente a este mundo. Como se você fosse um estrangeiro visitando um país que não é seu. Como se você estivesse usando roupas que não foram feitas para seu corpo. Você olha ao redor e vê pessoas completamente satisfeitas, com coisas que não fazem sentido para você. Eles se empolgam com trivialidades, se preocupam com problemas que parecem insignificantes, vivem vidas que parecem vazias, e você está lá tentando entender como eles podem ser felizes com tão pouco. Isso não é arrogância. Isso não é superioridade. Esta é a sua alma lembrando que você veio de um lugar muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais conectado. Você não é daqui, pelo menos não completamente. Sua verdadeira origem é multidimensional. Você é um ser que existe simultaneamente em múltiplas realidades, em múltiplas frequências, em múltiplas dimensões. E a parte de você que está aqui neste mundo físico é apenas uma pequena fração da sua verdadeira magnitude. É por isso que você se sente deslocado. É por isso que você está procurando por algo que não consegue nomear. É por isso que você tem sede de transcendência, de conexão, de propósito. Porque você se lembra, mesmo que vagamente, de um estado de existência muito mais elevado. Outro sinal poderoso são as crises existenciais que surgem do nada. Um dia você está bem, vivendo sua vida normal, e de repente uma angústia profunda bate. Você começa a questionar tudo: seu trabalho, seus relacionamentos, suas escolhas, seu propósito de vida. Nada mais faz sentido. A sociedade chama isso de depressão ou ansiedade. Mas na realidade essas são crises de despertar. Sua alma está forçando você a questionar uma vida que não é autêntica, tirando você da sua zona de conforto, criando um desconforto necessário, para que você busque algo maior. Agora você precisa saber algo que mudou minha vida para sempre. O que estou prestes a revelar aqui foi mantido em segredo por milênios. Todos os grandes mestres da humanidade, dos faraós do Egito aos monges tibetanos, dos xamãs nativos aos alquimistas medievais, praticavam o mesmo ritual. Eles sabiam de algo que foi intencionalmente apagado da história oficial. Eles sabiam como restaurar a memória da alma. Você encontrará pistas para esse conhecimento em todos os textos sagrados do mundo, mas sempre codificadas, sempre escondidas em símbolos e metáforas. Por quê? Porque esse poder nas mãos erradas seria perigoso. Porque uma humanidade inteira desperta seria impossível de controlar. No Antigo Egito, esse ritual era praticado nas câmaras secretas das pirâmides. Os faraós não eram apenas reis. Eles eram seres que haviam recuperado a memória de sua existência divina. Eles usavam tecnologias espirituais que hoje chamamos de impossíveis, mas que eram perfeitamente naturais para alguém que se lembrava de seus verdadeiros poderes. Os textos das pirâmides falam da abertura da boca e do despertar da serpente interior. Esses não são rituais judaicos. Elas são instruções precisas sobre como reativar a consciência cósmica enquanto ainda estiver vivo. Na Índia antiga, os sábios rishis desenvolveram o que hoje conhecemos como yoga e meditação. Mas essas práticas eram originalmente métodos específicos para recuperar a memória áshika, o arquivo cósmico onde todas as experiências da sua alma são registradas. Os Vadas, os textos mais antigos da humanidade, falam do Atman, o verdadeiro eu que está além do corpo físico. Elas descrevem técnicas exatas para se reconectar com essa identidade superior. Não era religião, era ciência espiritual aplicada. No Tibete,
As lhamas desenvolveram o que chamam de bardo, a capacidade de navegar conscientemente entre diferentes estados de realidade. Eles sabiam que a morte é apenas uma transição entre dimensões e que é possível acessar essas outras dimensões enquanto ainda estiver vivo. Os textos tibetanos falam de tulkus, seres que podem se lembrar de suas vidas passadas e retornar com propósitos específicos. Eles não estão falando sobre reencarnação como algo automático. Eles estão falando de um processo consciente e controlado. Entre os povos nativos das Américas, os xamãs usavam plantas sagradas e rituais específicos para morrer temporariamente e retornar com a memória de quem realmente eram. Eles sabiam que a realidade comum é apenas uma camada superficial da existência. Os xamãs não eram apenas curandeiros, eles eram navegadores dimensionais, capazes de acessar informações de outras realidades e trazer esse conhecimento de volta para ajudar suas comunidades. Na Europa medieval, os alquimistas escondiam esse conhecimento em fórmulas químicas e símbolos herméticos. Eles não estavam tentando transformar chumbo em ouro. Eles estavam descrevendo o processo de transformação da consciência humana comum em consciência divina. O elixir da vida que eles buscavam não era uma poção física. Era um estado de consciência em que você se lembra de sua natureza imortal. A pedra filosofal não era um objeto material. Era a técnica para despertar a alma. Mas por que esse conhecimento foi escondido? Por que isso não é ensinado nas escolas? Por que você nunca ouviu falar sobre isso de forma clara e direta? A resposta é simples. Porque uma humanidade desperta não pode ser controlada. Imagine se todos soubessem que são seres divinos vivendo uma experiência humana temporária. Imagine se todos se lembrassem de seus verdadeiros poderes. Imagine se todos soubessem que podem criar sua própria realidade. Não haveria mais escravos. Não há mais pessoas dispostas a viver vidas pequenas e limitadas. Não haverá mais medo da morte, porque todos saberão que são imortais. Não haverá mais competição desesperada por recursos, porque todos saberão que vivem em um universo infinitamente abundante. É por isso que esse conhecimento foi sistematicamente apagado da história. É por isso que se transformou em religião, algo em que você deve acreditar, mas não vivenciar diretamente. É por isso que foi rotulado como esotérico, algo reservado a poucos escolhidos. Mas os tempos mudaram. Estamos vivendo um momento único na história da humanidade. As energias cósmicas estão se alinhando de uma forma que não acontecia há milhares de anos, e esse alinhamento está facilitando o despertar em massa. O ritual praticado pelos antigos mestres não é complicado, não requer anos de estudo, não requer equipamento especial, não requer rituais elaborados com velas e incensos. São necessárias apenas duas coisas: intenção pura e coragem de encarar quem você realmente é. Porque aqui está a verdade que ninguém lhe conta. Você já sabe como fazer isso. Esse conhecimento está codificado em seu DNA espiritual. Está gravado em sua alma. A técnica não é algo que você precisa aprender. É algo que você precisa lembrar. Quando você era criança, você sabia coisas que não deveria saber. Você viu coisas que não deveria ter visto. Você sentiu coisas que não deveria sentir. Aquilo não foi imaginação. Você ainda estava conectado. Você ainda se lembra. Então eles te ensinaram a esquecer. Eles lhe ensinaram a duvidar. Eles lhe ensinaram que tudo isso estava apenas na sua cabeça. E aos poucos, você começou a desligar essas habilidades naturais. Mas eles não desapareceram. Eles simplesmente entraram em modo de espera. E agora, com a técnica certa, você pode reativá-los. Você pode voltar a ser quem sempre foi, mas com a sabedoria e a maturidade que adquiriu ao longo desta vida. O ritual que vou revelar funciona porque ele simplesmente remove os bloqueios que foram colocados sobre sua consciência natural. É como limpar a poeira de um espelho. O espelho sempre esteve lá, refletindo perfeitamente. Você só precisa limpar o que está impedindo você de ver sua própria imagem com clareza. Sua alma está falando com você o tempo todo, mas não usa palavras. Ela usa uma linguagem muito mais sofisticada, muito mais precisa, muito mais poderosa, a linguagem dos códigos universais. E o primeiro código que você precisa aprender a decifrar
são os números que continuam se repetindo na sua vida. Isto não é numerologia superficial. Isto é matemática cósmica aplicada. Você já percebeu que você sempre olha para o relógio no mesmo horário? Que você sempre vê as mesmas sequências numéricas em placas de carros, recibos, números de telefone, que certas datas se repetem na sua vida quase obsessivamente? Esses não são padrões aleatórios. Elas são coordenadas dimensionais que sua alma está usando para guiá-lo. Cada número tem uma frequência específica, uma vibração específica, uma informação específica. Quando você vê 1111, por exemplo, sua alma está lhe dizendo que um portal energético se abriu. É o momento perfeito para fazer desejos ao universo, manifestar desejos e se conectar com dimensões superiores. Não é superstição, é física quântica. 111 representa o alinhamento entre sua consciência humana e sua consciência cósmica. É como se dois mundos se encontrassem por um instante, criando uma janela de oportunidade para a manifestação acelerada. Quando você vê sequências como 222, 333, 444, sua alma está confirmando que você está no caminho certo. Cada uma dessas sequências tem um significado específico relacionado ao momento que você está vivendo. 222 fala de parcerias e cooperação. Ela aparece quando você precisa confiar no processo, quando precisa ser paciente, quando precisa trabalhar em equipe, seja com outras pessoas ou com as forças invisíveis que o apoiam. 333 é sobre comunicação e expressão criativa. Ela aparece quando você precisa falar a sua verdade, quando precisa usar seus dons artísticos, quando precisa se conectar com sua criança interior ou com mestres espirituais. 444 fala de estrutura e fundação. Ela aparece quando você está construindo algo importante em sua vida, quando precisa ser mais disciplinado, quando os anjos estão trabalhando intensamente ao seu redor. Mas os códigos da sua alma vão muito além de números. Elas incluem datas que se repetem em sua vida de maneiras significativas. Nascimentos, mortes, casamentos, separações, grandes mudanças. Todos eles seguem padrões que não são coincidências. Por exemplo, você pode perceber que as transformações mais importantes na sua vida sempre acontecem no mesmo mês, ou no mesmo dia do mês, ou em anos que terminam com os mesmos números. Isso acontece porque sua alma programa essas experiências para seguir ciclos de crescimento específicos. Sua alma trabalha com ciclos de 7, 9, 11 e 22 anos. Cada um desses períodos representa uma fase específica da sua evolução espiritual. Ao entender esses ciclos, você pode prever e se preparar para as grandes mudanças que estão por vir. Outro código poderoso são os nomes que aparecem repetidamente em sua vida. Você pode perceber que sempre se relaciona com pessoas com o mesmo nome ou com nomes que têm o mesmo significado, ou com as mesmas iniciais. Isto não é coincidência. Os nomes carregam frequências vibracionais específicas. Quando sua alma atrai pessoas com nomes semelhantes, ela cria uma harmonia energética que facilita certas lições ou experiências. É como se estivesse afinando uma orquestra cósmica. E tem mais. Os lugares onde você nasceu, onde você mora, onde você trabalha, onde você viaja, tudo isso segue coordenadas energéticas específicas. Cada lugar na Terra tem uma frequência única, uma energia única, um papel único no seu processo de despertar. Algumas pessoas nascem em lugares de alta energia espiritual para começar a vida já conectadas. Outros nascem em lugares de baixa energia para aprender a se conectar através dos desafios. Alguns se movem constantemente para absorver energias diferentes. Outros permanecem no mesmo lugar a vida toda para aprofundar uma conexão específica. Tudo isso é orquestrado pela sua alma antes mesmo de você nascer. Ele escolhe o lugar, a família, as circunstâncias, os desafios, as oportunidades, tudo para criar o cenário perfeito para sua evolução específica. Mas talvez o código mais fascinante de todos sejam os sonhos recorrentes. Não estou falando de sonhos caóticos, onde tudo pode acontecer. Estou falando daqueles sonhos que se repetem com pequenas variações, que acontecem sempre nos mesmos lugares, com os mesmos personagens, seguindo as mesmas tramas. Esses sonhos são mensagens diretas da sua alma.
Eles estão mostrando situações de vidas passadas que ainda precisam ser resolvidas, ou possíveis futuros que você pode manifestar, ou dimensões paralelas onde outras versões de você estão vivendo experiências diferentes. Quando você aprende a decodificar esses sonhos, você ganha acesso a um enorme arquivo de informações sobre quem você é, de onde veio e para onde está indo. É como ter uma biblioteca cósmica pessoal, disponível todas as noites. A chave para decodificar todos esses códigos é aprender a prestar atenção. A maioria das pessoas vive no piloto automático, correndo de uma atividade para outra, nunca parando para observar os padrões que acontecem ao seu redor. Mas você não é a maioria das pessoas. Você está acordado o suficiente para perceber que há uma inteligência organizando sua vida. Você é sensível o suficiente para captar as mensagens que sua alma está enviando. Você é corajoso o suficiente para agir de acordo com essa orientação superior. E aqui está a parte mais incrível. Quanto mais você presta atenção a esses códigos, mais eles aparecem. Quanto mais você os decodifica, mais complexos e precisos eles se tornam. É como se sua alma estivesse testando sua capacidade de receber informações mais sofisticadas. Isso acontece porque você está desenvolvendo um novo órgão de percepção. Você está reativando habilidades que estavam adormecidas. Você está se lembrando de como navegar pela realidade usando ferramentas que vão muito além dos 5 sentidos físicos. Há um momento específico na sua vida em que tudo mudará completamente. Quando sua alma despertar de forma irreversível, quando você se lembrará de quem você realmente é tão intensamente que nunca mais conseguirá esquecer. E esse momento não é aleatório. Ele segue um timing cósmico perfeito que você pode identificar e até acelerar. Descobri isso quando comecei a estudar a vida dos grandes mestres espirituais da humanidade. Buda aos 35 anos, Jesus aos 30, Maomé aos 40. Todos eles tiveram seu despertar em momentos específicos que seguiram padrões astrológicos e numerológicos muito precisos. Não é coincidência. É como se o universo tivesse pré-programado janelas de oportunidade para cada alma despertar, momentos em que as energias cósmicas se alinham de uma forma que facilita uma transformação profunda. E você também tem essas janelas. Elas acontecem em ciclos de 7, 11, 22 e 29 anos, mas os mais poderosos estão aos 33, 44 e 55 anos, os chamados anos mestres, onde sua alma tem a oportunidade de dar saltos evolutivos gigantescos, mas há algo ainda mais específico. Os portais de energia que se abrem ao longo do ano. São momentos em que a barreira entre as dimensões se torna mais tênue. Quando é mais fácil acessar estados alterados de consciência, quando os rituais de despertar têm eficácia multiplicada. Os equinócios e solstícios são os mais conhecidos, mas há outros momentos igualmente poderosos. Luas novas, luas cheias, eclipses, conjunções planetárias, passagens de cometas. Cada um desses eventos cósmicos cria uma frequência específica na Terra. E quando você entende essas frequências, você pode usá-las para acelerar seu processo de despertar. Por exemplo, a lua nova é o momento perfeito para plantar sementes de intenção. É quando você deve fazer seus desejos ao universo, definir suas metas, começar novos projetos. A energia está focada nos começos, na manifestação, na criação. A lua cheia é o momento da colheita energética. É quando você deve realizar rituais de gratidão, libertação e transmutação. É quando você deve se conectar com sua intuição, com seus dons psíquicos, com sua natureza feminina sagrada. Eclipses são momentos de reinicialização cósmica. Eles são portais que permitem mudanças drásticas em sua realidade. Tudo o que você decreta durante um eclipse tem um poder de manifestação multiplicado por 10. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. O momento mais poderoso para praticar o ritual do despertar é durante o que chamamos de hora sagrada, aquele período entre 3 e 6 da manhã, quando o véu entre os mundos é mais fino. Deixe um comentário abaixo me dizendo: você percebeu que sempre acorda naturalmente entre 3 e 6 da manhã ou que seus sonhos mais intensos acontecem nesse horário? Quero saber se você já teve essas experiências. Nesse momento, sua mente consciente está mais relaxada.
sua intuição está mais aguçada e as interferências energéticas externas são mínimas. É como se você tivesse uma linha direta para as dimensões superiores. Todos os místicos de todas as tradições sempre souberam disso. É por isso que eles acordavam de madrugada para meditar, rezar e praticar seus rituais. Não era apenas disciplina espiritual, era um conhecimento científico sobre os melhores momentos para se conectar com o sagrado. Mas há um momento ainda mais específico que você precisa saber. Sua hora de nascimento pessoal. Se você nasceu às 14h30, por exemplo, esse horário todos os dias representa um portal energético personalizado para você. Naquele momento, as energias cósmicas estão alinhadas da mesma forma que estavam quando você escolheu encarnar neste mundo. É como se o universo estivesse lembrando você todos os dias da sua missão original. E aqui está algo fascinante. Quando você começa a prestar atenção ao seu tempo cósmico pessoal, o universo começa a sincronizar eventos importantes com esses momentos. Você recebe ligações importantes no momento do seu nascimento. Você toma decisões cruciais durante eclipses. Você conhece pessoas especiais nas luas novas. Isso acontece porque você está se alinhando com o ritmo natural da sua alma. Você está parando de lutar contra a corrente e começando a fluir com ela. Mas há um momento ainda mais profundo que você precisa entender. O momento da sua própria evolução espiritual. Cada alma tem fases específicas de desenvolvimento que seguem padrões universais. A primeira fase é o esquecimento programado, geralmente do 0 aos 28 anos, onde você aprende a ser humano, absorvendo experiências, coletando informações, desenvolvendo sua personalidade. A segunda fase é o despertar inicial, geralmente dos 29 aos 42 anos, quando você começa a questionar tudo, a buscar um propósito, a se interessar pela espiritualidade, a sentir que há algo mais. A terceira fase é o despertar profundo, geralmente dos 43 aos 56 anos, onde você realmente se lembra de quem você é, desenvolve seus dons, encontra sua missão e se torna um canal para energias superiores. A quarta fase é a maestria, geralmente a partir dos 57 anos, onde você se torna um mestre, um guia, um exemplo para outras almas que estão despertando. Claro, esses são padrões gerais. Algumas almas aceleram esse processo, outros demoram mais. Alguns pulam fases, outros repetem fases diversas vezes. Mas o importante é que você entenda em que fase está e o que esperar da próxima. O momento que você estava esperando chegou. Agora vou revelar exatamente como realizar o ritual que pode despertar a memória da sua alma. Essa técnica foi mantida em segredo por milênios, passada apenas de mestre para discípulo, protegida dos olhos do mundo profano. Mas antes de começar, preciso lhe dar um aviso importante. Isto não é um jogo. O que você está prestes a aprender mexerá com camadas profundas da sua consciência. Ela trará memórias enterradas à tona. Ele ativará habilidades que estavam adormecidas. Isso mudará sua percepção da realidade de forma irreversível. Se você quer dominar essa conexão com o universo e aprender a manifestar conscientemente sua realidade, convido você para o desafio do pensamento quântico, um cronograma de 21 dias onde você reprogramará sua mente, elevará sua vibração e desbloqueará todo o seu potencial energético. Durante 3 semanas, você terá práticas diárias para transformar sua frequência e começar a atrair tudo o que deseja. Os primeiros participantes já me enviaram conquistas incríveis que estão aparecendo em suas vidas. Você também está pronto para o seu? Acesse-o no primeiro comentário fixado. Agora vamos à técnica em si. O primeiro passo é preparar o espaço sagrado. Você precisa de um lugar onde não será interrompido por pelo menos 30 minutos. Pode ser seu quarto, sua sala de estar, até mesmo um banheiro. O importante é que seja um espaço onde você se sinta seguro e protegido. Desligue todos os aparelhos eletrônicos. Celular, televisão, computador, tudo. Esses dispositivos emitem frequências que interferem nos campos de energia sutis que você está prestes a acessar. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com muito ruído de fundo.
Sente-se confortavelmente, mas mantenha a coluna ereta. Pode ser em uma cadeira, uma almofada, até mesmo na sua cama, desde que você consiga manter a postura sem esforço. A coluna ereta é fundamental porque funciona como uma antena que conecta sua energia terrena com as energias cósmicas. Agora vem a parte mais importante, a respiração que abre os portais dimensionais. Esta não é uma respiração comum. É uma técnica específica que altera a frequência do seu cérebro e permite acesso a estados expandidos de consciência. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure o ar e conte até 7. Expire pela boca e conte até 8. Repita esse ciclo exatamente 21 vezes. Esta sequência de 4 a 7 a 8S não é aleatória. Baseia-se em proporções matemáticas sagradas encontradas em toda a natureza. É a mesma proporção que encontramos na espiral de uma concha, na estrutura de uma galáxia, na sequência de Fibonacci. Quando você respira nessa proporção, seu cérebro entra automaticamente no que os cientistas chamam de estado teta. A mesma frequência de ondas cerebrais que você experimenta durante sonhos lúcidos, experiências místicas e momentos de gênio criativo. Após a 21ª respiração, você notará mudanças na sua percepção. As cores podem ficar mais vivas. Os sons podem parecer mais distantes ou mais próximos. Você pode sentir uma sensação de expansão, como se estivesse se tornando maior que seu corpo físico. Isso é normal. Isso é esperado. Você está começando a acessar dimensões da sua consciência que normalmente são bloqueadas pela mente racional. Agora vem o segundo passo, o mantra de ativação. Há uma sequência específica de sons que ressoa com a frequência da sua alma. Esses sons foram descobertos pelos antigos mestres e transmitidos secretamente através de gerações. O mantra é tão Satanama. Você deve repetir isso mentalmente, silenciosamente, mantendo a respiração natural e relaxada. Então conecta você com a fonte cósmica universal. O zumbido ativa sua identidade divina. Essa representa o ciclo infinito da existência. Ta é o nascimento de novas possibilidades. Na é transformação e renovação. Ma é a morte do ego limitado. Repita essa sequência mentalmente por exatamente 11 minutos. Não se preocupe em contar o tempo. Sua intuição lhe informará quando os 11 minutos terminarem. Durante esses 11 minutos, visões, memórias, sensações estranhas, emoções intensas podem surgir. Não resista. Não julgue. Não tente interpretar. Apenas observe tudo o que surge como se fosse um filme passando na sua frente. Essas imagens e sensações são fragmentos da sua memória cósmica retornando à consciência. Elas são pedaços de quem você é além desta vida específica. Elas são pistas sobre sua origem, sua missão, seu destino. Algumas pessoas veem vidas passadas, outras veem futuros possíveis. Alguns se conectam com guias espirituais, outros acessam dimensões paralelas. Alguns simplesmente sentem uma paz profunda, uma conexão com algo muito maior que eles mesmos. Não existe experiência certa ou errada. Cada alma acessa a informação que está pronta para receber no momento específico em que está vivendo. Após os 11 minutos de repetição do mantra, vem a fase mais crucial de todas, o momento da pergunta sagrada. Agora, você fará uma pergunta diretamente à sua alma e ela responderá de uma forma que não deixará dúvidas. A pergunta é sempre a mesma: quem sou eu realmente? Mas não faça essa pergunta com sua mente. Peça com o coração. Sinta a pergunta vibrando em cada célula do seu corpo. Deixe que isso ecoe por todos os espaços vazios dentro de você. E então, simplesmente, espere em total silêncio, sem expectativas e sem ansiedade, como se você fosse um recipiente vazio esperando para ser preenchido. A resposta pode vir de muitas formas. Pode ser uma palavra que aparece na sua mente. Pode ser uma imagem que aparece diante dos seus olhos fechados. Pode ser uma sensação no seu corpo. Pode ser uma emoção que toma conta de você. Pode ser uma certeza absoluta que surge do nada. Algumas pessoas ouvem seu nome cósmico, o nome que sua alma tem nas dimensões superiores. Outros veem sua forma de luz,
como eles realmente parecem quando não estão limitados por um corpo físico. Alguns recebem informações sobre sua missão nesta vida. Outros simplesmente sentem uma conexão profunda com sua essência divina. O importante é que você confie na primeira coisa que aparecer. Não questione, não duvide, não tente racionalizar. A alma fala uma linguagem que vai além da lógica. Depois de receber sua resposta, mesmo que seja apenas uma sensação vaga, você deve fazer uma declaração de reconhecimento em voz alta. Diga: eu reconheço quem eu sou. Eu aceito quem eu sou. Eu honro quem eu sou. Essas palavras selam energeticamente a experiência. Elas funcionam como um comando para o seu subconsciente integrar as informações que você acabou de receber. E então, gradualmente, comece a trazer sua atenção de volta para seu corpo físico. Mova os dedos das mãos e dos pés. Alongue-se suavemente. Abra os olhos lentamente, mas preste atenção. Não se levante imediatamente. Fique alguns minutos em silêncio, integrando a experiência. Deixe as sensações se acalmarem. Permita que a informação se organize em sua consciência. Muitas pessoas cometem o erro de sair correndo após o ritual e retornar imediatamente à rotina normal. Isso desperdiça parte da energia que foi movida. É como sair de uma consulta médica importante sem prestar atenção às instruções. Após o ritual, você poderá sentir alguns efeitos colaterais normais: sonolência, sonhos mais intensos, alterações no apetite, aumento da sensibilidade emocional, sincronicidades mais frequentes. Isso significa que o ritual funcionou. Sua consciência está se reorganizando para incluir as novas informações nos próximos dias. Preste atenção aos sinais que o universo lhe enviará. As respostas do ritual geralmente se revelam gradualmente por meio de encontros casuais, conversas significativas, oportunidades inesperadas e percepções repentinas. Sua alma continuará enviando confirmações de que você realmente se lembra de quem você é. Isso criará situações que validarão a experiência que você teve. Ela abrirá portas que antes pareciam impossíveis de abrir. Mas há algo muito importante que você precisa saber. Este ritual pode ser repetido, mas não deve ser banalizado. Cada vez que você pratica, você acessa camadas mais profundas da sua identidade cósmica. Cada repetição traz revelações mais avançadas. O ideal é praticar uma vez por mês, sempre na lua nova, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. Isso cria um padrão energético que facilita conexões cada vez mais profundas. Quanto mais você pratica, mais percebe que não precisa do ritual para se conectar com sua alma. É apenas um trampolim que lhe ensina a pular. Depois que você aprende a pular, você pode fazer isso a qualquer hora e em qualquer lugar. O objetivo final é não depender de técnicas externas. É lembrar que você sempre foi, é e será muito mais do que imagina. O ritual apenas remove temporariamente os véus que cobrem essa verdade. Mas a verdade sempre esteve lá esperando para ser redescoberta. Agora você tem a chave. Você tem o conhecimento que mudou a vida de todos os grandes mestres da humanidade. Você tem acesso ao mesmo poder que eles tinham. Quando você se lembra de quem você é, não há como voltar atrás. Quando você enxerga sua verdadeira magnitude, não pode mais se contentar com uma vida pequena. Quando você reconhece sua natureza divina, tudo muda para sempre. E essa mudança não afeta apenas você. Ela se espalha como ondas em um lago, tocando todos ao seu redor, transformando toda a realidade em que você vive.